Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer a leitura do edital do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC de mestrado. Tá? Para começar, então, precisamos ir para o site do PPGD UFSC, tá aqui. Já selecionamos aqui o processo seletivo de 2024, 2025. Aqui já tem, na abertura, tem um esclarecimento dizendo que a secretaria não tira dúvidas, as dúvidas devem ser enviadas para esse e-mail, seleção.ppgd@gmail.com, e já tem perguntas e respostas aqui e também as respostas às impugnações, tá? Aqui tem a nossa comissão organizadora do PPGD e vamos clicar aqui e já ver o edital do processo seletivo. Aqui abaixo a gente tem a programação, né? Dia 13 de agosto sai aí o resultado das inscrições. As inscrições vão até o comecinho de agosto, a gente vai ver aqui na leitura do edital. Clicamos aqui no edital, o edital tem 37 páginas, a gente vai fazer uma leitura bem dinâmica, para não ficar cansativo demais, né? Hum, Então vamos lá. Então, das vagas, a gente tem aqui uma tabelinha com o nome do docente, quantas vagas ele tem, se alguma vaga é reservada, né? Qual que é a linha de pesquisa dele e quais que são os temas de pesquisa para orientação. Então, você vai olhar aqui já, se você quer fazer em direito privado, direito internacional, história, direito ecológico, história, uhum, controle social, direito internacional, constitucionalismo, democracia, organização do Estado. E aí você vai escolhendo aqui qual que é a sua área, né? Procura pegar alguma coisa que está bem congruente com o teu currículo já, tá? E aí você vai procurar, de acordo com a tua área de conhecimento aqui, qual é a linha de pesquisa que mais está dentro daquilo que você tá buscando, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui. Eu trabalho bastante com direitos fundamentais dos contribuintes, essa é minha linha de pesquisa, né? Então, aqui, ó, constitucionalismo, democracia e organização do Estado. Garantias constitucionais seria um tema interessante, então eu poderia me candidatar para uma dessas três vagas do professor Cade Martori, tá? E assim vai. Aí você vai conferindo aqui. Vamos ver, ó, pode ver que tem várias aqui de direito privado, ó, várias de direito privado. Só que aí você vai procurar pela tua linha de pesquisa, tá? Então, assim, você quer trabalhar com responsabilidade civil, professor Rafael, processo civil, professor Pedro, quer trabalhar com direito societário, tua área, professor Orlando, tá? Então, é assim que você vai encontrando qual que é a tua área de concentração, né? E qual que é a tua linha de pesquisa e teu tema de pesquisa. Legal? Legal? Então você vai encontrar ali qual que é a tua linha de pesquisa, teu tema de pesquisa e, consequentemente, quem seria o orientador mais adequado para fazer a tua orientação, tá? Seguindo aqui, aí com isso você já vai ter ali uma noção do que buscar para o teu projeto de pesquisa. Então é legal lá no teu projeto de pesquisa já mencionar alguns estudos realizados por esse professor, orientador que você está disputando a vaga, tá? É,
Então, aqui tem algumas regrinhas, né, que se não for preenchida uma determinada linha de pesquisa, pode ocorrer a transferência para outra linha de pesquisa. Ah, aqui tem algumas regrinhas, então, e aí vamos tratar direto das etapas do processo seletivo, tá? Legal vocês fazerem a leitura com calma dessas 37 páginas em casa, procurando entender, encontrando lá os nossos perguntas e respostas lá no site, tá? Como é que eu posso dizer? Aqui eu consigo dar para vocês uma introdução. Quando eu entrei no mestrado, eu me sentia muito perdida, e é isso que eu estou buscando sanar aqui, fazer com que vocês encontrem pelo menos caminho, o início da trilha, tá? Quando vocês entenderem como é que funciona a estrutura do mestrado, da faculdade, do programa de pós-graduação em si, você próprio vai encontrar os teus caminhos, tá? O processo é, de formação, estrito senso, mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado, ele é autodidata. Ele é autodidata, tá? Nós temos orientadores. Mas acabou assim aquela fase de aulas expositivas que você aprende de fora para dentro. O conhecimento ele começa a surgir a partir de você, você que vai criar esse conhecimento, tá? Então você tem que saber onde procurar os materiais. Aqui eu tô te mostrando o teu primeiro material. Você precisa estudá-lo, tá? Não é só fazer leitura. Estudá-lo, entender como ele vai funcionar no teu caso, tá? Então, vamos dar uma pincelada aqui nas etapas do processo seletivo. Ahn, eu fui aprovada no processo seletivo de 2014. Eu comecei a cursar um mestrado lá na UFSC em 2015. Então, já tem 10 anos que eu não vejo aí essas etapas do processo seletivo ao vivo. Claro que eu revisei toda essa parte quando eu fui montar o meu curso sobre mestrado, mas captando informações de pessoas que estão fazendo o processo seletivo. Não tive mais essa experiência, tá? Então, a primeira etapa é a tua inscrição. Hoje ela já é online, graças a Deus. Eu tive que fazer ela por correio, por Sedex, acho que foi, tá? Então, ela abre aí dia 24 de junho, já está aberta, portanto, né? Considerando que hoje é dia 8 de julho, e encerra dia 5 de agosto, como eu falei para vocês, comecinho de agosto. E aí, não sei se vocês lembram, mas naquela programação, uma semana depois já sai, não, dia 13 parece que é, né? Já sai a homologação das inscrições, tá? Se você está em dúvida sobre fazer ou não a seleção de mestrado, eu recomendo que você já faça a inscrição, tá? Eu lembro que eu sempre deixava o meu material de inscrição pronto. Como qualquer pessoa que faz concurso público, tem que deixar os documentos de inscrição pronto. Eu sempre deixava pronto, as faculdades iam abrindo, né? Tinha duas faculdades que eu almejava, que era a UFSC e a UFPR. Elas iam abrindo o seletivo, eu já ia realizando minha inscrição, tá? E aí, vai clicar aqui, preencher um formulário online disponível, fazer a sua inscrição e seguir ali a ordem do formulário, tá? É, aí tem várias regrinhas, né? Como sempre. Depois vocês vão ver a homologação da inscrição de vocês, ahn, aqui no site ppgd.ufsc, tá?
Depois de 5 dias, então, da publicação das homologações, vocês podem aí impugnar alguma inscrição não homologada, né? E aí tem uma documentação. Essa documentação que eu falei para vocês que eu sempre deixava prontinha. Todos esses documentos aqui eu precisei enviar lá para a UFSC, para a Secretaria da UFSC, tá? E agora que o envio ele é digital, já facilita bastante, né? Vai enviar teu RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, né? Quem já foi casado, divorciado, viúvo vai enviar certidão de casamento, quem nunca casou vai enviar certidão de nascimento. É, comprovação aí de necessidades especiais, ahn, ou também de cotas, né? Vai enviar o teu diploma de graduação, é obrigado a já ser formado em direito para poder cursar o mestrado, tá? Até para não atrasar o resto da turma. O teu histórico escolar, currículo atualizado, que tem que estar lá na plataforma Lattes, tá? Vou mostrar rapidinho como é o currículo da plataforma Lattes. Então, essa aqui é a plataforma Lattes. Você vai preencher o teu currículo aqui, por aquele endereço que vocês viram aqui, né? Você vai chegar, vai montar o teu currículo aqui, vai ter um resumo, que é você mesmo que monta, tá? Tua identificação como pesquisador, o link do teu currículo, toda a tua formação vai estar aqui. Se teve uma formação complementar, atuação profissional onde você trabalha, tá? Se trabalha, né? Se você for fazer dedicação exclusiva, é bom que não esteja trabalhando. Toda a atuação profissional, as suas áreas de atuação. Então, isso aqui é importante, ó, porque lá você agora vai se candidatar para uma vaga e é bom que esteja congruente com isso aqui, ó, a área de atuação. No meu caso, eu atuo na área do direito público, tá? Então, tem que estar lançado aqui, ó, o direito constitucional, o direito tributário, que são as duas grandes áreas em que eu mais atuo, tá? É bom que esteja lançado aí os teus idiomas, pelo menos aqueles que você sabe ler, tá? Não é necessário para o mestrado, teve dois idiomas, teve um idioma que foi bem necessário eu entender, ouvindo, que foi o espanhol. Tinha algumas no meu curso. Quando eu fiz, eu tive várias, disciplinas que precisou bastante do espanhol. Mas é interessante que você saiba ler em outros idiomas, tá? Isso aqui vai te ajudar bastante no mestrado de Direito. Não sei como é que é em outras áreas. Se você tem produções, é muito importante que você já deixe todas elas junto com o teu currículo para confirmar, né, comprovar ali que você tem essas produções bibliográficas e demonstrar que você já tem essa veia científica. Isso é muito importante ali no seletivo de mestrado. Tá? Que mais? Tudo que você participou aí, trabalhos técnicos, demais produções, bancas que você pode ter orientado ou participado como avaliador, eventos que você participou como palestrante e tal, né? Vai ter que estar tudo lançadinho ali. E, e aí, esse aqui é um documento bem importante, porque tem uma fase dentro do processo seletivo que é só análise desse currículo, tá? Então, ele tem que estar sempre bem atualizadinho. O ideal é que sempre que você realize alguma movimentação na tua carreira, você já vá lá e atualize sempre no teu currículo, senão a gente vai esquecendo de lançar, tá? Também é bom que o currículo esteja sempre atualizado, ó. Então, ó, a última atualização, 11 de junho, não faz um mês que eu atualizei meu currículo, tá? Então, é bom que ele esteja sempre bem atualizado. Ficha de avaliação curricular, colocando, vai estar aqui no anexo A, colocando ali a pontuação do teu currículo. Cada currículo vai valer uma nota, né? Vai ser bem presente no direito, né? Os documentos que comprovam tudo que está escrito nesse currículo e o teu projeto de pesquisa, tá? Projeto de pesquisa, pois é.
Sobre o projeto de pesquisa, vamos fazer aqui a leitura do edital, vamos ver como é que se desenrola essa leitura aqui, né? Mas eu tenho uma aula lançada, especificamente só sobre isso no meu curso, tá? O nome do curso é Mestrando. Depois eu passo mais informações para vocês, deixo o link aqui embaixo. Legal? Também tem uma aula mais detalhada só sobre o currículo, tá? É, aí você vai mandar toda a documentação organizadinha ali. Aqui tem mais algumas regrinhas, então. E você vai mandar também a sua proficiência em língua estrangeira, tá? No ato da matrícula, é necessário você comprovar a sua proficiência em pelo menos uma língua estrangeira. Normalmente, né, o pessoal coloca inglês. Eu fiz inglês. Não deveria ter feito, porque no meu caso específico, aí cada um vai ter a sua experiência, né? Eu tenho proficiência em inglês, mas eu tenho uma certa fluência em francês. E a prova de proficiência em língua é feita uma prova antes, e daí a gente tem que apresentar aqui no ato da matrícula o certificado de aprovação dessa prova, que é feita lá no setor de línguas da UFSC, tá? Na época que eu fiz, 10 anos atrás, era feito toda terça-feira essa prova, acho que era terça-feira. E eu fui lá para Florianópolis fazer essa prova. Podia levar dicionário. Os enunciados da prova eram em português. Então, a prova era realmente facílima, facílima. Uma pessoa que tem um nível básico de inglês conseguiria essa proficiência aqui, tá? No meu ponto de vista. E eu, no inglês, eu tenho realmente o significado da palavra proficiência, não é só fluência, né? Bem mais do que fluência, tenho a proficiência em inglês. Então, eu deveria, minha opinião, tá? Isso é uma coisa que eu me arrependo no meu seletivo. Deveria ter reservado a minha proficiência em inglês para apresentar quando eu fosse fazer o doutorado, tá? Não fiz isso porque eu imaginava que a prova fosse bem difícil e tal, e daí eu queria garantir minha aprovação, fui lá e fiz em inglês. É, e aí eu achei muito trabalhoso ir lá e fazer de volta em outro idioma, não deu tempo assim em relação ao meu prazo de inscrição, tá? Mas aí eu recomendo que você apresente para o mestrado aquele idioma que você, se tem mais de um idioma que você fala, apresente que você fala pior, talvez, tá? Porque no curso do mestrado você vai usar vários idiomas, tá? Eu tive que ler material, estudar material em italiano, em espanhol, em francês e em inglês, tá? Aí depende do professor. Cada professor vai ter um material que ele trabalha mais, um idioma que ele trabalha mais, mas é bom você entender um pouco de todos os idiomas, tá? Porque a maioria das pesquisas mais relevantes, mais originais, elas ainda não estão traduzidas. E, inclusive, no PPGD da UFSC, tem ali alguns profissionais que fazem traduções desses textos. Então, sabe, a coisa mais nova vai estar ali dentro do curso, tá? É por isso que você precisa entender a língua que teu, a tua linha de pesquisa ali acaba utilizando mais, tá? Eu trabalho bastante com direito tributário, tem muita coisa em francês publicado. Direito constitucional tem muita coisa em alemão. Eu não falo alemão, então eu acabo pegando as traduções aí que vão para o espanhol normalmente, tá? Então tive que ler bastante coisa em espanhol. Tem muita coisa em italiano. Meu marco teórico foi Ferraioli, então era italiano, italiano, italiano. É, e a gente tem que ir se virando, tá? Então é importante aí ter um conhecimento básico de vários idiomas para você conseguir acessar as pesquisas mais interessantes e mais novas. Então é isso.
você vai fazer lá a declaração de aprovação e exame de proficiência. Foi esse aqui que eu fiz, tá? Expedida pela UFSC, beleza? E você entra em contato lá com o setor de língua da UFSC, pergunta quando tem prova, você escolhe o seu idioma e faz, tá? É, e se você for estrangeiro, você vai ter que comprovar a tua proficiência em língua portuguesa, porque 90% das aulas são em português, tá? Então, aqui vai ter mais algumas regrinhas sobre a questão do idioma, né? Exame de proficiência. Você vai ler o edital para ver aí qual que é o teu caso, tá? E aí você vai terminar a tua inscrição, e aí vai sair a homologação das inscrições, tá? É, aqui também tem as regrinhas sobre as homologações das inscrições. Reserva de vagas para pessoas transexuais, não binárias, né? Aí aqui tem todas as regrinhas sobre isso, você vai ler se for o seu caso. E aí, depois da inscrição, a primeira grande etapa do processo seletivo é a prova escrita. Caráter eliminatório, né? Não é classificatório. E aí vai ter uma bibliografia indicada no item 3.3.1. Já vamos olhar essa bibliografia. Nota de 0 a 10. Você tem que estar lá no local da prova 30 minutos antes da prova, com os teus documentos, tá? É, aí tem as regrinhas de prova, normais de todos os concursos, vestibular, né? Exame de ordem, enfim. A prova vai ter uma duração aí de 2 horas e vai sobrar tempo, tá? Para fazer a prova. No meu caso, sobrou bastante. É, depois de 1 hora, então, você pode entregar ali a prova. Você vai ler essas regrinhas, no dia que você for fazer a prova e quando você estiver estudando para ela, tá? Essas regrinhas aqui é bom ler várias vezes e relembrar, recapitular tudo no dia, tá? Ah, tem uma comissão que faz a correção dessa prova. É uma prova escrita, a minha não foi objetiva e essa aqui, pelo jeito, também não é, tá? Em alguns seletivos de mestrado da UFPR, quando eu fiz era assim, tinha 45 questões objetivas e depois tinha uma outra prova que era com questões dissertativas. Aqui já não, a gente já vai direto para a questão dissertativa, o que eu acho mais interessante. Por quê? Porque o mestrado é um local para você elaborar ideias, né? Construir conhecimento. Do meu ponto de vista, isso é bem difícil de demonstrar numa prova objetiva, tá? Essa é a minha opinião, só minha opinião, tá? Então, eu acho mais interessante, assim, esse processo seletivo, no meu caso, era mais adequado, tá? Você consegue demonstrar mais conhecimento, mostrar mais quem você é como aluno, do que com uma prova objetiva que é eliminatória e pode, às vezes, acabar eliminando um aluno que tem plenas capacidades e seria até bem desejado ali para o curso de pós-graduação, tá? É, aham. Aí vai ter um roteirinho, você vai ler tudo isso aqui para você estudar, introdução, desenvolvimento, conclusão. Bem básico, tá? Não é difícil a prova, só é difícil se você não estudou o conteúdo que vai cair na prova, tá? É, você tem que apresentar uma boa redação, tá? Tem que escrever bem. Afinal, você está tentando aí curso de mestrado em direito. Pessoal do direito, o básico é realmente saber escrever, estruturar um texto, argumentar, acentuar corretamente, saber montar aí uma frase, uma oração completa. Cara, essa é a parte que tem que estar bem demonstrada e ela é muito básica para quem é do direito, tá?
Eu me arrisco a dizer assim, peço licença para vocês, tá? Para dizer que se isso não tiver em você, já é de se questionar se você tem vocação para o direito. A pessoa do direito, ela tem que ter uma familiaridade muito grande com a língua portuguesa, tá? É básico, é básico. Tanto para escrever, como para ler, quanto para se expressar, tem que ter um certo domínio da língua portuguesa, tá? Não estou dizendo que a pessoa tem que falar corretamente o tempo todo, até porque isso eu acho que cria um certo distanciamento no dia a dia, tá? Mas a tua redação tem que ser boa, tem que ser convincente, você tem que ter um estilo de redação, você tem que ter, sabe, tipo, a sua assinatura dentro do nosso idioma, tá? Básico, na minha opinião. Eu acho que a pessoa que não tem isso, ela precisa, assim, de muito curso para desenvolver e redação. Ela já tem que se questionar se ela realmente tem vocação para estar no direito, tá? Peço perdão pela sinceridade. Então, aí tem que saber escrever bem e tal. Isso aí é uma coisa que hoje, tanto como aluna, quanto como professora, é uma coisa que eu cobro bastante, tá? Para mim, quando eu vou elaborar provas, eu elaboro provas de concurso para carreira jurídica. Carreiras jurídicas, eu coloco uma pontuação bem grande para aquele aluno que não, uma pontuação bem grande para saber ou não, ter ou não domínio do nosso idioma, tá? Redação correta. Então, se a pessoa escreve errado, mesmo que ela apresente a técnica, ela vai ter um desconto de pontuação significativo, que isso é bem básico no direito, tá? É, beleza, então vamos pular esse aqui, vamos ver lá direto a nossa bibliografia, tá? Que é isso. Você vai ter que aí estudar esses livros aqui, que são para a tua prova. E a minha recomendação é que você realmente estude os livros. Estude os livros, não é ler, estudar, tá? Já vou falar como é que foi a minha prova, depois de ver como é que tá aqui, tá? Então vamos lá, área de concentração, direito, Estado e sociedade. Essa foi a minha área de concentração, tá? Tem que ler, pô, parece que é só uma obra. E ainda por cima ela tá disponível em algum lugar aqui. Ó, legal. Essa obra possivelmente ela não será usada só no seletivo de mestrado. Possivelmente durante o curso de mestrado ela vai ser utilizada, tá? É, então é importante a leitura e o estudo mesmo da obra, não só leitura, mas o estudo da obra, tá? Então, Ativismo Judicial e Princípio da Deferência à Administração Pública é um livro de 2020, ou seja, não é tão novo, né? É um livro pequeno, tem 280 páginas só, poderia ser maior. O seletivo de mestrado que eu fiz eram 4 livros. Um deles eu lembro que era do professor Volkmer, e caiu esse livro. O outro era do Mauro Capelletti, O Acesso à Justiça, um livro minúsculo, caiu esse livro. O terceiro livro eu não lembro qual é. Era o Ulrich Becker, Sociedade de Risco. Amei esse livro, acho que não caiu. E, meu, mas que leitura sensacional. E, e teve o Santo Agostinho, que eram 2 volumes. Então, não deu tempo de ler tudo, tá? Eu tive que escolher o que estudar. Dava tempo de ler, mas não dava tempo de estudar tudo. Então, eu tive que escolher o que estudar. E aí, eu escolhi estudar o livro que era do professor da UFSC, o Volkmer,
o Mauro Capelletti, que eu já tinha estudado no ano anterior para um outro seletivo de mestrado, então eu só tinha que revisar aquele livro. E eu estudei o Sociedade de Risco, do Ulrich Becker. Então, eu estudei dois livros e não estudei Santo Agostinho. Era um livro que eu já tinha estudado na faculdade, então eu me arrisquei só a fazer revisão e, né? E de fato, daí na época era feito um sorteio nesses 30 minutos antes da prova ali, e aí era cobrados os dois desses quatro livros. Graças a Deus, o que eu não estudei não caiu, tá? Mas eu digo para vocês que todos eles foram utilizados durante o curso do mestrado, tá? E um deles eu uso demais na minha prática jurídica, que é o Acesso à Justiça do Mauro Capelletti. Esse livro aí, ele é relevantíssimo. Então, eu recomendaria que, mesmo que você não vá fazer o seletivo de mestrado, que você leia os livros que eles sugerem aqui, porque eles vão ser úteis para a tua carreira como um todo, tá? Legal? Então, você vai estudar esse livro aqui, 280 páginas, poxa, você vai ter aí um mês. Se você começar hoje, né, a leitura, você vai ter um mês para fazer o estudo desse livro. Parece pouco, mas não é. Por que que eu tô falando isso? Durante o curso do mestrado, é, um livro por mês é um sonho realizado. Normalmente a gente estuda um livro por semana, tá? Tinha semanas aí, depende das disciplinas que você está inscrito e que você está tendo que cursar ao mesmo tempo. No meu mestrado chegou a ter uma carga aí de 4 livros, por semana. Então, era muito estudo, tá? Quem é do direito e quer fazer a especialização estrito sensu, mestrado, doutorado, estágio de pós-doutorado, deve estar bem familiarizado com leitura. Sabe essas pessoas que fazem meta para conseguir ler um livro por mês no ano? Essas pessoas não nasceram para o mestrado, tá? Mestrado são pessoas que perdem as contas de tudo que leram, de tanto que leem, tá? Então, minha recomendação para você é essa. Ó, vejam que parece que a vocação ela vai se revelando, ela vai se revelando. Você vê pelo edital que a vocação ela vai se revelando. Essa é a minha opinião, tá, gente? A pessoa tem que estar familiarizada com português, a pessoa tem que ter um conhecimento básico de idiomas, a pessoa tem que ter facilidade, tranquilidade, familiaridade com leitura, leituras complexas, sabe? Pessoas que realmente assim, ó, ler um livro não é uma coisa pesada, porque para essa pessoa é muito natural. Esse é o perfil da pessoa que faz mestrado, tá? É, para quem vai fazer direito internacional aí, temos esse livro aqui, Karl Polanyi, não sei se é assim que se pronuncia, A Grande Transformação, as origens políticas e econômicas de nossa época. E quem vai fazer teoria e história do direito é Luiz Gama contra o Império, contra o Império, livro de Bruno Rodrigues de Lima, tá? Se você não vai fazer a seleção de mestrado esse ano, você está começando a se preparar, já pega, já lê o livro aí da tua área de concentração, porque comigo, como eu falei para vocês, aconteceu. Acho que em 2014 a UFSC cobrou o Mauro Capelletti, em 2015 de novo. Não, 2013 cobrou o Mauro Capelletti, em 2014 de novo. Em 2014 eu não li o Mauro Capelletti, mas eu lembrava tudo que eu tinha lido, tá? Então, e como eu falei para vocês, eu usei muito esse livro na minha prática jurídica. Foi um livro que ele me adicionou em vários sentidos, tá? Desse tamanho mesmo. Um livrinho de nada, mas com conteúdo gigante, tá? E daí quando esse livro caiu na seleção de 2014, eu tinha lido ele um ano atrás. Só que ele tava tão fresco que para mim foi, sabe, a redação ali saiu facinho. Eu tirei uma nota muito alta na primeira prova, tá? E graças à leitura e à absorção do conteúdo do Mauro Capelletti. Então, eu recomendo. Você não sabe
quando você vai precisar desse livro, mas é provável que ele apareça mais vezes, tá? Então, eu recomendo aqui a leitura. O corpo docente da UFSC não costuma cobrar leitura inútil. Se tá aqui é porque é uma obra de peso, tá? Recomendo aí a leitura. Desculpa, gente, tô meio gripada. É, tá bem friozinho aqui onde eu moro e acabei pegando aí um resfriado essa semana. Terceira etapa. Então, assim, se você foi ali, teve a tua inscrição homologada, conseguiu fazer a tua prova de proficiência no idioma, tá? É, foi aprovado na primeira prova, né? Na prova ali escrita. Aí você vai para a terceira etapa, que é a análise do pré-projeto, avaliação curricular e entrevista. Então, são três fases, né? Pré-projeto, avaliação curricular, entrevista. Em algumas universidades, essas três fases, elas são separadas. Cada uma acontece numa data. Na UFSC, eles têm uma forma mais econômica, vamos dizer, mais célere de avaliar tudo isso. É feito tudo de uma vez só. E eu achei melhor, tá? Eu participei, como falei para vocês, de processo seletivo de outras universidades e eu achei o processo da UFSC mais econômico nesse sentido, porque aí você já vai para a tua prova, essa entrevista aqui também dá para chamar de prova oral, tá? Já é feito tudo de uma vez só, é feito na tua frente, tu já tem um feedback. Eu confesso para vocês, tem que ter uma força emocional para essa data aqui, porque você vai para alguns candidatos, e para mim foi o meu caso, é a data que você vai conhecer o orientador que você está disputando, tá? Então, eu fui orientada pelo professor Ubaldo César Baltazar, minha imensa gratidão a esse professor, sem dúvida uma referência na minha carreira como docente, tá? Professor incrível mesmo, orientador incrível, super prestativo, presente, sabe? Tava toda semana realmente me cobrando, me orientando, me ensinando mesmo. Aprendi demais com esse professor. E eu conheci ele nesse dia aqui, na terceira etapa, tá? Então, para vocês verem assim, ó, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, eu não tenho QI, não tenho quem me indica para o mestrado. Eu não sou formada numa universidade federal, eu não tenho como entrar no mestrado. É tudo mito. Eu vim de uma universidade particular, eu não conhecia o meu orientador, ninguém me indicou para nada, tá? Na época que eu fiz mestrado, era uma loucura da minha cabeça. Eu não conhecia ninguém que tinha feito mestrado, a não ser os professores da graduação. E, sabe, eu cheguei lá, ninguém sabia quem era Jaqueline, meu orientador não sabia quem era Jaqueline, ele descobriu no dia, e eu entrei pelo meu mérito mesmo e pelo voto de confiança que eu recebi do meu orientador em realmente me aceitar no curso e passar 2 anos comigo me orientando, tá? Então, assim foi. É, eu vejo que é um discurso de fracassado esse, sabe? Sinto muito aí se você é uma pessoa que utiliza esse discurso, abandona já esse discurso, estuda de verdade para o processo seletivo, tá? Entra e cursa o teu mestrado de graça numa universidade federal, ou quem sabe até recebendo uma bolsa ainda por isso, tá? Mas não se esconde atrás dessas desculpinhas, porque elas são falsas, tá? Com todo respeito, são falsas. No meu curso, pelo menos a experiência que eu tenho dentro da UFSC, não consegui visualizar nada similar, tá? Tudo era muito autêntico e genuíno, tá bom? Então, nessa data aqui é uma data que a gente precisa ter uma certa força emocional, porque vai ser a data que você vai conhecer o teu orientador, o orientador que você está disputando. Pode ser que você não consiga a vaga, tá? É normal reprovar? É normal, tá? Eu reprovei. Eu passei 3 anos tentando entrar no mestrado. Eu reprovei uma, duas, três, 4 vezes, eu acho. 4 vezes.
tentei duas vezes na UFPR, eu reprovei as duas. Eu tentei duas vezes na UFSC. Na UFSC eu não reprovei nenhuma vez, eu só não fui classificada numa tentativa e na segunda eu fui classificada. Eu cheguei a me inscrever daí para o processo seletivo da UFPR, mas eu não precisei fazer porque eu fui aprovada na UFSC antes. Então, porque as duas têm datas diferentes de publicação das coisas e prova e tudo mais, então até sair a data da prova da UFPR, eu acabei sendo aprovada na UFSC antes e eu quis cursar lá. Então, não tentei um outro processo seletivo. Mas então eu participei de 6 processos seletivos, tive uma aprovação apenas, tá? Então você precisa ter uma força emocional de aceitar as reprovações, uma força emocional de estudar quando não tem vontade, quando tá cansado, né? Eu trabalhava em tempo integral, então, e eu não fiz o mestrado com dedicação exclusiva, então eu tinha que trabalhar nas horas vagas, que não eram muitas, você tem que criar vaga na tua agenda, né, para o mestrado, e é muita vaga, estudo bem pesado realmente, tá? Quantidade de estudo, então precisa ter vaga na tua agenda. Ahn, Você vai ter o teu projeto analisado na hora, ao vivo, tá? E assim, uma das dos meus processos seletivos, nos quais eu não fui classificada, eu cheguei nessa última fase aqui de avaliação de projeto, avaliação de currículo e entrevista com o professor Cancelier de Olivo, tá? E é ao vivo, é pública, e você tem ali um feedback na hora. Se o teu projeto tá bom ou não tá, se o teu currículo tá bom ou não tá, se a tua prova oral ali, as perguntas que ele te fizer, você foi bem ou não foi, ele já vai te corrigir na hora, tá? Isso aconteceu comigo duas vezes, e é bom por um lado, porque quando você tem o feedback, então assim, professor Cancelheiro falou, teu projeto não tá bom em tal ponto. Não é gostoso ouvir isso, é lógico que não é, derruba a gente, porque às vezes a gente passa bastante tempo ali montando o projeto para a pessoa chegar e dizer, olha, não ficou bom. Ao mesmo tempo, em público, né? Tem outras pessoas ouvindo, você tá sozinho. É, por outro lado, você já volta para casa com o teu feedback, você já sabe o que precisa ser arrumado para aquele projeto ser aceito por aquela universidade. Então, esse é o lado mais positivo de todos, e isso tudo é gratuito, né? Você não vai pagar nada para alguém, para um grande mestre avaliar o teu projeto, tá? O teu currículo, o professor vai dizer o que ele gostou ou não no teu currículo, possivelmente o que está faltando nele. E você enfrentando aí uma reprovação ou uma desclassificação, pode ser também, né? Comigo aconteceu uma vez de ser aprovada, mas não conseguir a melhor nota. Daí outra pessoa conseguiu a vaga. Eu sempre disputei uma vaga só, tá? Eu sempre tinha essa sorte de a minha linha de pesquisa só ter uma vaga. E isso fazia com que eu fosse obrigada a passar ali em primeiro lugar, senão eu não conseguiria a vaga. E aí às vezes acontece uma aprovação sem que você consiga a vaga, tá? Daí aconteceu isso comigo. O professor falou que ele gostou ali do meu currículo, o que que ele não gostou, o que estaria faltando e o que que me colocaria em primeiro lugar para conseguir a vaga. Então eu fui para casa mal, mas sabendo onde eu tinha que enriquecer o meu currículo para que no próximo ano eu fosse aprovada naquela seleção para aquela universidade, tá bom? E a entrevista, gente, é uma conversa que você vai ter com o teu orientador, onde ele vai tentar identificar se você tem tempo para fazer o curso, para saber se você tem condições acadêmicas de realizar uma pesquisa científica, para saber se você tem alguma vocação para a docência. Mestrado é pesquisa e docência, tá? E principalmente ele vai fazer perguntas, por isso que alguns seletivos chamam de prova oral, de caráter técnico, para saber se você domina o assunto que você vai pesquisar.
né? Porque se você tiver que aprender do básico, dizer a minha pesquisa foi sobre direito constitucional tributário. Se eu não sei nada de direito constitucional e tributário, como é que eu vou fazer a pesquisa? Não dá tempo em 2 anos de aprender tudo que é necessário para escrever uma dissertação de mestrado. Então, a dissertação de mestrado, ela precisa já de um nível bem alto de conhecimento sobre a área para que você consiga realizar a pesquisa, né? Então, durante essa entrevista, o professor vai avaliar se você tem as condições para realizar a pesquisa, concluir o curso, afinal, ele vai ter que prestar contas públicas, né? Se você é uma pessoa que costuma desistir das coisas, isso aí já não pega legal na entrevista, por quê? Você vai ali utilizar verbas públicas para cursar alguns meses e depois vai desistir, não vai apresentar aí diploma que vai devolver para a sociedade aquilo que você utilizou dentro da universidade, tá? Então, são essas coisas que vão ser avaliadas ali na entrevista, tá? Então, vai ter análise do teu pré-projeto. Gente, não criem a ilusão de que o teu pré-projeto ele vai ser executado. Não cria na tua cabeça essa expectativa, tá? Vá para demonstrar que você sabe montar um projeto, que você sabe o que que é uma pesquisa, mas bem flexível para chegar lá e adaptar. Você vai ter aulas lá de projeto, de pesquisa, com professores incríveis que vão mudar a tua forma de pesquisar, a tua forma de montar o projeto, tá? Você vai ter um estudo muito aprofundado lá dentro que vai fazer com que você olhe depois para o teu pré-projeto e pense, meu Deus, que desenho infantil foi esse que eu fiz? E aí você vai mudar muito o teu projeto, tá? Possivelmente ter vários colegas, não foi meu caso, mas eu tenho vários colegas que mudaram até mesmo a linha de pesquisa dentro do curso depois, porque descobriram assuntos que eram mais relevantes para pesquisar, que se identificavam mais, só que eles não sabiam entender isso no momento ali da seleção. Enfim, tem muita coisa que acontece lá dentro. Você vai ter acesso a um corpo docente muito especializado, realmente, tá? Então, de um gabarito altíssimo. Então, chega lá, as coisas mudam bastante. Então, não cria na tua mente a expectativa, não se iluda achando que o teu pré-projeto ele vai ser executado. Pode ser que sim, provavelmente não, tá? Você vai montar o pré-projeto. Eu tenho uma aula no curso só explicando como é que monta o pré-projeto, tá? É, vai montar o teu pré-projeto, o professor vai avaliar no dia da entrevista, vai dizer o que ele gostou, o que ele não gostou, vai falar do teu tema, se ele achou um tema repetitivo, inovador, se alinha com a linha de pesquisa dele, afinal, ninguém no curso vai se adaptar a você, é você que tem que se adaptar ao curso, tá? Então, se não tiver nenhum professor que entenda da linha de pesquisa que você quer pesquisar, você tem que procurar uma outra universidade, não esperar que alguém venha. Ele quer pesquisar sobre os tons de verdes das plantas. E nenhum professor fala sobre isso, não espere que alguém venha se adaptar a você, tá? É você que tem que buscar uma universidade que pesquisa o que você costuma pesquisar. Legal? Vai fazer a avaliação do teu currículo, esse currículo aqui, ó. Esse currículo aqui, tá? Vai dizer o que que precisa ser melhorado, vai te dar um feedback sincero, normalmente, bem assertivo, tá? E vai fazer uma avaliação oral, também chamada de entrevista, para aferir os teus conhecimentos gerais, as tuas potencialidades para realizar a pesquisa, história acadêmica, aderência da sua produção à linha de pesquisa, tá? Então, por isso que tem que ter essa congruência. Eu falei para vocês aqui, ó, entre o que você costuma, a tua área de atuação, as tuas produções, elas têm que já estar, elas têm que ser adequadas ali à tua linha de pesquisa, tá? Vai, tu é advogado criminalista, atua nessa área, escreveu coisa sobre isso e tá tentando falar agora de direito internacional. Calma. Tipo, provável que isso não dê certo, tá?
Legal? Aí você vai ter uma nota atribuída de 0 a 10. É ao vivo, é na hora. Às vezes o professor deixa para publicar depois, mas às vezes ele já diz na hora, tá? E aí você já sai de lá com o teu resultado. E, e se o resultado não for bom, igual o jogador de futebol batendo pênalti, né? Pode fazer o gol e sair vitorioso ali. E tem que dar uma entrevista logo na sequência, mas ele também pode sair perdedor e tem que conseguir erguer a cabeça e sair da sala de aula com dignidade, tá? Depois aí vai ter um prazo aí de recursos. Tomara que você não precise disso. Se você precisar, daí você vem aqui e estuda o que que o edital fala sobre os recursos, tá? Você vai ser classificado se tiver uma média superior a 7 em todas as etapas, mas isso não significa que você vai conseguir a vaga. Você consegue a vaga dentro da melhor nota até o número de vaga. Então, tem 3 vagas. Você tirou 7. Alguém tirou 10, outra pessoa tirou 9, outra pessoa tirou 9, 8,5. Você ficou sem vaga, tá? E isso já aconteceu comigo também. Ah, e dói a mesma dor de uma reprovação, tá? Então, por isso que eu falo que tem que ter uma certa força, emocional. Eu também brinco que a pessoa no mestrado ela tem a destruição do ego. Ela acaba desenvolvendo muita humildade, né? Porque você tem que ser humilde para colocar toda a tua carreira num currículo e se permitir ser avaliado, né? Sentar na frente de um professor e escutar ele criticar ali o teu currículo, dizendo se tá bom, se não tá, e voltar ainda para casa pensando, bom, vamos pegar as críticas, utilizá-las de maneira construtiva e melhorar esse currículo para o ano que vem ser aprovado. E voltar lá no ano que vem, olhar de volta para ele professor. Então, lembra que tu falou que não gostou disso no meu currículo? Eu arrumei. Agora ficou bom. E às vezes ele vai dizer que não ficou bom de novo. Então, sabe, tem que ter uma certa humildade para ser aluno. E eu acho que todos os profissionais do direito são eternos alunos, precisam ser eternos alunos, né? Os verdadeiros. Então, tem que sempre ter humildade. Se você não tem humildade, você não reconhece que precisa aprender alguma coisa, tá? Tomara que você não precise dos recursos, mas se tiver, daí você vai estudar aqui como é que faz os recursos. E se a aprovação chegar, você vai estudar aqui como é que você faz a sua matrícula. Legal? Gente, aqui está a programação, né? O cronograma do processo seletivo, que, diga-se de passagem, é algo que deverá constar no seu projeto de pesquisa, no seu pré-projeto. Você vai montar também uma programação assim. O pessoal da engenharia civil chama de cronograma físico-financeiro. E deve ser cumprido, tá? O meu foi cumprido exatamente. Aqui será cumprido exatamente. E aí, tô torcendo aí pela aprovação de vocês. Legal? Vamos ver se tem mais alguma coisa que merece ser comentada aqui. Aqui tem os anexos, a ficha de avaliação. Aqui você próprio vai descobrir a tua pontuação do teu currículo, de acordo com a tua produção intelectual. Se o teu currículo tiver uma nota ruim, você já consegue ir vendo por aqui como melhorar, como piorar esse currículo, tá? Para quem ainda não pretende fazer a seleção esse ano, o que eu não recomendo, tá? Se você pretende fazer mestrado, mesmo que você não tenha estudado nada, faz o seletivo para ver como é que é. E aí você vai começar a descobrir aí uns caminhos diferentes, tá? Eu acho que é sempre bom já ir para o campo de batalha e tentar logo a experiência de uma vez. Reprovar não tem prejuízo nenhum, tá? Nenhum. A experiência não vai te dar prejuízo nenhum, só lucro. Tá? Tem algumas pessoas que são orgulhosas, assim, eu quero me preparar bem, porque eu não quero me expor e ter uma reprovação. Bobagem, tá? Isso aí não faz diferença nenhuma para tua carreira jurídica como um todo, muito menos para tua carreira acadêmica. Legal? Então aqui tem todos os anexos, a forma como você vai ser avaliado, você vai ver aqui.
O professor vai estar com uma fichinha dessa aqui para te dar nota. Legal. E aí você já consegue ter uma noção, né? Mais ou menos sentar na cadeira do avaliador para entender como que você vai ser avaliado. É legal sempre fazer esse exercício, tá? Legal? E aí vocês já sabem, né? Se você tiver alguma dúvida, não é para enviar e-mail para a secretaria, que a gente está sobrecarregada, é para enviar e-mail aqui para seleção.ppgd@gmail.com. Legal? Claro, se não tiver mencionado no edital, né? Se tiver no edital, pelo amor de Deus, estuda o edital direitinho. Legal? Vou deixar aqui embaixo o link desse curso que eu tenho. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês já, para vocês darem uma olhada. É esse cursinho aqui, ó. Curso mestrando é um curso de 3 horas aulas, tá? Um pouco mais detalhado do que esse aulão que a gente está fazendo aqui agora. Aula um, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Bem mais detalhadinho, tá? Ele tem um custo aí de apenas R$ 123 e ele pode ser parcelado em 12 vezes. Ele está na plataforma Hotmart. Quem já fez algum curso online, com certeza conhece já o Hotmart, né? E sabe que é uma excelente plataforma. Tem o Velocidade 2 para quem não tem paciência de escutar a pessoa falando devagar, como eu falo. E aí vai ter aí um pouco mais detalhado essas etapas do processo seletivo, tá? Para que você esteja preparado para ser aprovado no mestrado. Aqui estou falando da UFSC, que é a experiência que eu tenho, mas serve para praticamente todas as universidades federais. Todas elas têm mais ou menos a mesma lógica, tá bom? Espero de alguma maneira ter vos ajudado. E excelente, excelente estudo aí para vocês. Boa sorte e sucesso na carreira de vocês. Até a próxima.